Oi! Ai, Suzete! Que bom! Que delícia! Você está aqui assim. comigo. Só assim que a gente se encontra e mata a saudade, Que Bianca. delícia, né? Pra gente poder discutir casos como antigamente. Uau! Uma oportunidade. Acho que só assim, né? Uma super oportunidade. Olha só, sua cabeça tá bem cortando. Dá uma mexidinha aí. Oi, Jaque. Aí. Oi. Gente, a gente fica só com essas bochechas na live, né? E aí, parece Oi, que Lê cada Silva, tá entrando. Boa tarde. E hoje tem muito atendimento aí? São muitas crianças? Não, eu não vou fazer atendimento assistencial, né? Porque eu tô gestante. Aí. Ah, que sim. Laurinha chegando. Aí eu estou nos protocolos, fazendo essas coisas. Enfim. Tá tudo bem. Isso é que importa. Nossa, mas que convite especial, viu? Fiquei muito feliz. Ai, eu também. Porque é uma Eu coisa também. Gratidão profunda. Pois é. Nós compartilhamos do mesmo sentimento, né, em relação ao tema, que é muito extenso. E é isso. Que bom, né, que a tecnologia nos permite. Você aí de Brasília, eu aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que, na verdade, algumas coisas aconteceram para aproximar as pessoas, né? Sim. Tá todo mundo distante, mas ao mesmo tempo todo mundo muito perto um do outro, né? É verdade. Isso é bom. Muito bom. E aí? Vai esperar mais um pouquinho para as pessoas entrarem? Vamos esperar mais um pouquinho. Ei, mas me conta do seu projeto, que a gente já conversando. Do Sem Fronteiras. Então, eu resolvi, Bianca, me colocar a serviço de transmitir para as pessoas tudo aquilo que eu aprendi na minha prática, né, profissional, na minha prática de vida com os meus pequenos, que já atendo há mais de 10 anos, né? E aí, com o nosso trabalho lá de pesquisa também. Olá, meus guris. Minha mãe, Dilza, entrou. Morgana. Bianca. E aí, a partir dessa minha vivência, eu resolvi, porque muitas perguntas chegam até mim. Milhares de pessoas apresentam dificuldades de como lidar, né, com o espectro que é extenso. E aí, eu resolvi colocar isso a serviço. E aí, para poder agregar esse valor, a gente chama as amigas, que são parceiras e que também têm paixão pela missão que realizam, para a gente poder conversar e ajudar pessoas a entender de que forma podem ajudar, né? Porque existem ainda muitas conquistas a serem vencidas. E não pode ficar só a cargo dos pais, né? Sim. Todas as pessoas precisam estar imbuídas na inclusão desse mundo que cada vez vai ser mais inclusivo. E muitas pessoas sem diagnóstico também, né? É uma coisa bem preocupante, né? Crianças que esperam atendimento e aguardam em fila de espera, né? Não consegue, fila de espera, e aí aquela demanda do serviço público, né, que a gente sabe, a gente trabalha em serviço público, a gente sabe que é grande, dá vontade de fazer mutirão, assim. Para poder acolher todo mundo, né? Para poder acolher todo mundo, né? Porque, assim, existe a fila para o atendimento neurológico para fechar o diagnóstico. Existe uma fila para o atendimento fonoaudiológico. E a família fica desassistida, né? Isso dói, né? Assim, dói. Coisa que dói. Gente. Dói. É um processo, mas eu acho que o trabalho de formiguinha, né? Cada um fazendo a sua parte um pouquinho, isso vai desacelerando à medida que outras pessoas também vão entendendo. Porque o que vai fazer realmente a diferença
todo esse acolhimento, esse atendimento de uma forma mais precoce possível, né? Para que possa ir ajudando essas crianças a vencerem as inabilidades que o transtorno impõe, né? Sim, com certeza. Nossa, eu vi que você mandou, as pessoas mandaram umas perguntas bem boas aqui, hein? Super legal. Sim. Vamos começar então? Vamos falar? Vamos. Então, tá joia. Oi, Kelly, seja bem-vinda. Kelly trabalhou comigo também, ela é fisioterapeuta. Vamos lá, Bianca. Eu recebi uma pergunta aqui, Bianca, dizendo: a partir de qual olhar devemos buscar o neuropediatra? A partir de qual idade? Olha, eu sempre digo assim, a gente não precisa de idade, né? A gente precisa de sintomas, sinais e sintomas. E assim, o que está diferente do desenvolvimento dessa criança, né? Tanto para os pais, quanto para a escola, ou até mesmo num grupo social. Você tá ali com uma festinha de criança e aí você vê, nossa, meu filho não faz isso. Porque às vezes a mãe de primeira viagem, né, tipo, não, mas... É verdade, vai esperar um pouquinho, vai acontecer daqui a pouco. Então, ou então aquelas comparações, né, Bianca? O pai era assim, tinha alguém na família que era assim. Não deve ser nada de desanormal. E hoje fala pelos cotovelos. Né, existem essas expressões. Então, para mim, assim, a gente espera que as crianças façam um atendimento de puericultura, né? A criança nasce e aí, pelo segmento do Ministério da Saúde, essa criança deve seguir um atendimento com puericultura com o pediatra ou com o médico da família, né? Sim. Então, assim, às vezes ele não consegue esse atendimento de puericultura, mas ele tem um pediatra assistente. E aí ele tá acompanhando tudo bem, tudo certinho, mas aí ele tá lá com 4 meses e a mãe fala, nossa, esse menino não ri pra ninguém. Esse menino, né? Então, assim, é um sinal. Então, quando procurar um neurologista infantil, quanto mais precoce você identifica alguma coisa que está fora do padrão habitual, né? Exatamente. Às vezes eu falo assim, porque uma criança de 4 meses teve muita dificuldade para peito, né? Para sucção, para aleitamento materno. E aí você começa a ver de lá de trás, gente, será que ele tinha uma hipotonia, né? E essa hipotonia na hora de sucção justifica. Então, assim, começa de trás. 4 meses não tinha sorriso, ou então teve algum problema de postura. Isso a gente está falando assim, porque a gente fala no transtorno do espectro, né? Que geralmente as coisas aparecem mais na frente. Né? Exatamente, mais pra frente. A gente começa a ver os sinais, assim, a partir de fala assim, o primeiro ano, 1 ano de vida, você já começa a pensar, nossa, ele quase não olha pra gente, ele puxa, ele olha quando ele tem interesse por algum objeto, e aí você já começa a ficar de olho em alguns sinais, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo, de quando a gente procurar, é a partir do primeiro sinal que você acha que está diferente. Se o pediatra vê e ele fala assim, não, isso é normal para a idade, ok. Né? Porque a gente tem que pensar que o nosso colega pediatra, ele também está preparado para ver as alterações neurológicas e comportamentais, né? E se ele ficar na dúvida, ele encaminha para o colega, né? Então, aqui entra o papel do pediatra também como uma especialidade muito bem estabelecida, mediadora, que já pode estar intervindo também, né? Olha, ele está com 6 meses, ele não vocaliza, não emitiu nenhum balbucio ainda. Fala, gente, tem alguma coisa estranha? Ele escuta. Exatamente. Porque ele não expressa nada, ele nem chora, né? Exatamente. Então a gente tem que ficar de olho nessas coisas. Exatamente. Na maioria das vezes, né, Bianca, o que a gente costuma perceber e entender dentro da prática clínica
é que muitas vezes essas crianças, elas sequer brincam, né? São sempre muito tímidas, muito introspectivas. Geralmente, até mesmo com os próprios membros da família, ela não tem aquele movimento de esticar o bracinho para ir para o colo, né? Faltam algumas premissas que faz parte do desenvolvimento e que realmente sim, porque na verdade o primeiro contato da criança nesse momento é com o pediatra, né? Não é com a fono, não é com o neurologista, com o neuropediatra, é com o pediatra. E aí entra uma coisa que eu acho muito legal a gente falar, que a gente trata os sintomas, né? E os sinais. A gente reabilita os sintomas e os sinais, e não os diagnósticos. Às vezes a gente fica esperando um diagnóstico para fazer uma terapia fonoaudiológica. Não, se a gente já tem um atraso, a gente já tem que trabalhar nesse atraso, né? Já tem um dado, né? E aí é lógico que é tudo junto, mas assim, a gente não pode perder tempo, né? Eu sempre falo assim, o cérebro, ele tá em alta neuroplasticidade, assim, 24 horas, né? De repente, você fala assim, caramba, o menino chegou com 6 anos, 7 anos, e é quando você fecha o diagnóstico de autismo, só que todo mundo tinha visto, e ele estava esperando uma avaliação para começar as terapias, né? Exatamente. Então, ótimo, né? Ele teve a oportunidade, pelo menos com 6 anos, de chegar a ter esse contato e ser encaminhado. Mas, assim, quanta coisa legal nós poderíamos ter feito já antes, né, Suzete? Exatamente, para ajudar essa criança a driblar as dificuldades. Porque imagina, até os 6 anos, o quanto ela deixou, né, de experimentar coisas novas, de vivenciar, ou de apenas lapidar as habilidades que o próprio espectro impõe muitas vezes para essa criança. Sim. Ok, então. Tem uma outra perguntinha aqui, Bianca. Que tem a ver com isso que a gente falou, é que somente um atraso na fala já se faz necessário buscar um neuropediatra? Eu vou usar um termo para você. Somente, eu diria assim, que é tudo isso, né? Sim. Porque assim, quando a gente fala no transtorno do espectro, a gente fala assim, que existem 2 padrões centrais, né? Uma dificuldade na comunicação social e na socialização. Então, assim, você tem uma dificuldade para se comunicar, logo a sua socialização também está prejudicada. Vai estar prejudicada. Seja porque você não se comunica, ou seja porque você realmente não tem o interesse comunicativo como o do transtorno do espectro, muitas vezes. Exatamente. Né? E aí a outra é o comportamento repetitivo, que é aquela coisa de seguir padrões. Exatamente, né? os rituais, né? Repetitivo. E aí que a gente entra nessas questões dos domínios, né? Quando você fala assim, somente a fala, para mim, é muito, porque quando a gente fala, a gente chegar na fala, existe a linguagem. Exatamente. Então, assim, a criança nasce, ela recebe uma linguagem, ela tem uma linguagem receptiva dos pais, que é aquele primeiro contato com a família. Então, aí entra uma linguagem receptiva. Ela entende que o pai tá interagindo, né? Mãe, não sei o quê. E aí ela capta e ela faz a linguagem expressiva, né? Expressiva. Tipo, que legal, né? E sorrir. Exatamente. E transmitir. Então teve uma linguagem. A partir do momento que ela começa a ver os movimentos, né, do pai e da mãe, ela começa a imitar. E aí começam os sons guturais, né, os sons, que, na tentativa de imitar esse som. Então aí a gente começa já a desenvolver, a partir de uma linguagem não verbal, né, a verbal, que entraria em fala. E aí quando eu falo... E aí, Bianca? Não, só para fazer um adendo que é muito interessante, né, que as crianças falam mamãe e papai nessa fase, né, desse espelhamento, porque o lábio é muito exercitado com a sucção.
E aí, em função disso, sai o P e o B, que são fonemas bilabiais, e que vai fazer com que a criança faça ou pa. É justamente por esse modelo e por essa estimulação nesse momento. Sim, e são coisas assim, né, que começam, a gente chega na fala, mas antes da fala tem um monte de coisa, né? Olha como a sucção é importante, né? Olha como a sucção é importante, funcionar é importante no desenvolvimento da fala. A introdução da papinha com 6 meses, né? 5, 6 meses, na questão, a Academia Americana introduz fruta com 5. Então, assim, você começa os movimentos articulatórios de língua, né? E aí você começa a sair as outras coisas. Exatamente. Né? Então, assim, olha que legal. É tudo junto, né? É então, lindo, né? É lindo. E quando você fala assim, somente a fala, eu falo, caramba, não é somente. É tudo isso, porque é muita coisa para você chegar a você pensar no que você vai falar, reproduzir, evocar aqui, ter toda a articulação e emitir o som e ainda saber que você vai falar mamã para mamãe e papá para papá, né? Que ainda é identificar para quem você não pede leite. Você não pede. Depois que você começa a pedir TT ou, né, que já troca do leite materno você não vai pedir para qualquer pessoa. Você já vai saber. Aí já entra outra interface da linguagem da fala. Né? Exatamente. Então, eu diria que sim. Somente, né? Que não é somente, sim. Buscar um neuropediatra. Tá bom, Suzete? Verdade, porque muitas vezes fica sempre, né? Demorou para falar, sempre buscando parâmetro, né? Numa história familiar de alguém que também demorou para falar, e isso muitas das vezes acaba, de certa forma, inibindo, né? Esse acesso a todo esse processo de reabilitação. Não, e você sabe outra coisa que acontece? É que as crianças vão crescendo. A família acha que o não falar tem um time, né? Que pode esperar. E o que pode estar acontecendo é que às vezes a família se acomoda em sentido de não estimular tanto a criança. Então, assim, não, tá chorando, que é isso? Ou depois, a partir do momento que começa a pegar objetos ou querer objetos, deixar tudo muito fácil acesso. Exatamente. E aí a gente entra em outra coisa, que é o contato visual, né? Então, assim, ela tem tudo, a família não entende que ela tem que baixar na altura, fazer o contato visual, dizer o que você quer, né? Você quer que eu pegue o elefante azul que está na prateleira ao lado do verde? Essas coisas. E aí você começa a aumentar o vocabulário para a criança, para que ela entenda. Então, assim, não, tá chorando, pega tudo. Pega tudo que ele acha que ele começa a voltar, coloca tudo perto e ele pega o que ele quer. Então, ele não tem necessidade de fazer o contato visual. Ele chorou, ele ganhou aquilo, tudo de uma vez. Então, ele não teve a necessidade de se esforçar para fazer uma comunicação direcionada, né? Porque foi tudo dado de uma vez. Exatamente. E assim, isso é um cuidado, né? Eu falo assim, não é que a família está errada. A família não foi orientada que ela tivesse que fazer essas coisas, né? Exatamente. E aí as intenções comunicativas que a criança precisa ter para ter aquele brinquedo, né, de buscar o outro para se comunicar, acaba ficando inibida. E aí vai sim, futuramente, se isso não for trabalhado, virar realmente uma questão a ser trabalhada. A ser trabalhada, né? Vamos lá. Oi, Edi. Hanna está aí assistindo. Obrigada. Um beijo, Hanna. A partir do seu olhar, quando um diagnóstico é fechado,
como que isso é conversado com a família? Porque a gente entende que é um processo, né, a descoberta de um transtorno, né, é um processo muito dolorido para a família, que muitas vezes percebe os sintomas, percebe ali que tem algo de diferente, mas muitas das vezes lidar com aquela palavra, né, com aquele diagnóstico, traz um sentimento, às vezes, muito grande de não conseguir administrar isso. Então, dentro da neuropediatria, como que é dado, como é que funciona, como que vocês fazem com os pais para estar dando essa notícia quando se fecha um diagnóstico? Suzete, essa é uma pergunta bem difícil, sabe? Porque ela envolve, assim, particularidades, né, e individualidades quanto a de cada profissional, né? De cada profissional. Eu acho, assim, que o primeiro de tudo independente de tudo, independente de qualquer coisa, assim, é você acolher a família. Porque, assim, tem família que chega já com um diagnóstico, né? E ela fala assim, não, eu vi isso, eu vi aquilo, nananana. E aí, assim, você viu que é autismo, né? Que a criança está dentro do transtorno do espectro. Então, assim, o transtorno do espectro, ele não precisa de exames para você fazer o diagnóstico. É uma boa anamnese e uma avaliação clínica, né? Clínica. Então, assim, você consegue fechar o diagnóstico de forma rápida, conforme a sua experiência clínica, né? E aí, assim, você tem que sentir a família. Porque tem famílias que já sabem e já querem escutar e estão preparadas. Tem famílias que você sente que você... Às vezes a mãe tá preparada, mas o pai não tá. Não tá. E aí, assim, eu sinto que às vezes a gente precisa ir um pouco devagar, assim. Olha, ele tem sinais, vamos observar as terapias, mas assim, conversar muito, sabe? E acolher, esse acolhimento, né? Fazer um acolhimento sem você, às vezes até sem você já falar que entende? Sim, sim. Porque dói, né? É aquela coisa assim que você vê seu filho e de repente você começa a ler sobre o espectro e você tem que tentar ver outro filho, né? É difícil isso, sabe? Sim. Mas eu acho que independente de qualquer coisa, assim, eu acho que acolher, né? Sempre acolher, sentir o que aquela família quer te passar, né? Saber qual é a angústia daquela família, saber qual é o sofrimento daquela família. E assim, se essa família nesse momento quer de você escutar isso, que seja. Se ela quer escutar que ela, né, assim, vamos fazer as avaliações, vamos fazer as terapias. O importante é continuar, verdade. Começar das terapias. E assim, uma coisa que é muito legal, assim, que eu sinto, é que, graças a Deus, de verdade, assim, eu consigo dar os diagnósticos. E eu já tive consultas de ficar a tarde inteira, assim, tipo a doutora Briana, né? Que a nossa mestra, né? Querida. É quem eu me espelho, assim, da parte, né, autismo. A gente vê a gente lembra daquelas consultas imensas da Adriana. Longa. Consegue, não sei o quê. E aí, eu vejo que eu tô fazendo igualzinho, assim. É aquela consulta de 2h30, 3 horas. Que aí você vê quando às vezes você vai dar o diagnóstico, você acaba falando assim, não, ainda bem que não tem mais nenhum paciente agora, porque você consegue ficar mais tempo com aquela família. E aí assim, eu não gosto de usar esse termo, né, luto, né, porque é uma palavra forte. Mas às vezes é isso, é um sentimento que a família tem, que a gente
né? Que eu falo assim, ó, eu tô junto com vocês, para mim é tão doloroso quanto para vocês eu falar e vocês escutarem, mas a gente tá junto e a gente tem que correr atrás, né, do que a gente pode fazer. Tipo assim, ok, Exatamente. O diagnóstico é esse, a gente tem que fazer isso, vamos começar a fazer as terapias e a gente vamos acelerar, vamos fazer fono, vamos entrar na psicóloga, fazer uma parte comportamental, terapeuta ocupacional e vamos em frente, eu tô junto, né? E dar esse suporte para a família, né? Assim, às vezes até encaminhar para um psicólogo, né? A maioria dos meus pais eu acabo encaminhando, porque ele precisa conversar com alguém, coisas que talvez ele nem quisesse conversar comigo ali no momento da consulta. Sim. Né? É verdade. E eu tenho esse feedback que é gostoso, é bom, assim. E depois as famílias voltam, né, na consulta seguinte e voltam tão bem, assim. Inclusive, essa semana eu vi um pai e ele falou, nossa, foi difícil, mas agora eu vejo quanto foi bom a gente ter o diagnóstico, porque a gente pôde fazer alguma coisa pelo nosso filho. Né? E é isso, Bianca. Eu acho que esse é o papel, né? De nós que somos da área da saúde e que lidamos, na verdade, não é a terapeuta, né? A gente aqui percebe os sintomas, a gente percebe as características, a gente faz esse encaminhamento. Eu acho que essa é a grande maravilha do trabalho da equipe multidisciplinar, né? Porque, na verdade, as crianças vão ser reabilitadas, mas as famílias precisam ser acolhidas para, de fato, ser aquele suporte para aquela criança naquele momento. Porque, e na sua maioria, não é assim, vai fazer um mês de fono e está liberado, né? Vai fazer um mês de psicologia e vai estar liberado. Então, é todo um acompanhamento. E esse cuidado, esse zelo, todo esse entendimento faz toda a diferença para essa família seguir adiante, né? E acreditar que é possível, né, Bianca? Sim, e assim, você vê, Suzete, que quando a família está consciente do diagnóstico, entendeu, o tratamento vai mais rápido, entende? Porque eu falo assim, a Adriana já tinha falado isso e o Thiago Guzmão já tinha comentado, né? A Adriana sempre falava que o Thiago queria fazer um estudo das mães, né? Porque realmente elas são, assim, as mães, os pais são extraordinários. Eu geralmente ofereço, né? Eu faço uma relação eu mando no e-mail, assim, uma relação de orientações técnicas baseadas em evidências científicas que funcionam dentro do transtorno do espectro. Aí eu tenho uma lista de todas as orientações, aí tem os sites que eu coloco todos os sites para os pais entrarem, os cursos. Aí os meus pais fazem a maioria dos cursos online, a Maíra Gaiato, da Luna, eles começam a seguir as pessoas, né? E aí eu falo, que legal, leia isso, faça isso. Aí eu mando o download das coisas, mando download para eles imprimirem, assim, rotina de banheiro, rotina disso. Eu vou fazendo um treino parental, porque assim, até chegar ao terapeuta, até começar a fazer a reabilitação. E eu falo que a reabilitação, na verdade, é uma habilitação de muitas coisas, porque ele nunca teve. Então, você vai reabilitar a fala, ele nunca teve. Você vai habilitar a fala, né? Exatamente. E não só, aí você começa as outras coisas que você vai habilitar, né? E o pai, você vai reabilitar. Porque esse pai que fazia de dar tudo, ele vai ser reabilitado em entender que ele tem que abaixar, ficar de frente com o paciente, com o filho, olhar, pegar, descer, entendeu? Então, assim, você habilita a criança, você tem que reabilitar a família. Reabilitar os pais, exatamente. De ensinar a família como lidar com a situação. Porque eu acho que a maior angústia dos pais é que eles não sabem lidar.
com a situação. Realmente é muito difícil. E é também, novo, né? E também nem deveriam saber, porque assim, você não sabe, você tem que estudar para... Oi, Bianca. Travou aqui. Voltou. Oi, voltou. Era uma ligação aqui. Então, as famílias, elas não nascem sabendo também como lidar com as situações. Exatamente. E elas são ensinadas, assim, nós sabemos, porque nós acabamos estudando, buscando conhecimento para poder orientá-los, né? Mas assim, eu já tenho famílias que chegam dando aula, dando show, e eu acho assim, isso sensacional. Aí elas postam as coisas, mandam fotos. Tem crianças assim que tipo, foi no banheiro, foto do banheiro, começou a escrever nome, aí manda foto. Cara, eu tô junto, né? Então assim, da mesma forma que a família tá lá, eu também tô da mesma forma vibrando. A gente também, exatamente. Porque são a cada conquista, né? Exatamente, a cada conquista. É verdade. Muito legal. Eu gostei muito legal. Eu gostei muito desse termo que você usou, né? Habilitar as crianças e reabilitar os pais. Eu achei muito interessante, porque é exatamente isso. Porque tem todo um processo de ensinamento, né, que eu acabo fazendo também dentro da minha prática clínica, que é orientar essas famílias o quanto elas vão ter que mudar o ambiente para que essas crianças possam mudar também, né? Porque não adianta, a terapia sozinha, sem essa parceria com os pais, não vai funcionar, porque o terapeuta não está 24 horas na vida da criança, né? Assim como o médico também não vai estar 24 horas na vida da criança. Então, esse reabilitar aos pais é fantástico. Essa sua iniciativa de estar mandando esse feedback, né, esse protocolo para os pais no primeiro momento, assim, para onde eu vou, o que eu faço? E você ter esse protocolo onde você envia e esse profissional e esse pai consegue perceber que realmente tem ali um caminho, né, e que esse caminho até vem antes dele chegar no terapeuta em si, é muito legal. Parabéns, Bianca. E assim, uma coisa que... obrigada, mas assim, olha, isso é difícil, né? Até porque você tem que ficar pra família. Não, vamos lá, faz isso, e vamos tentar... A Aline tá até falando, a parte mais difícil é reabilitar a família. É muito difícil, muito difícil, né? Mas assim, eu falo isso de reabilitar a família, mas assim, queria colocar um parênteses, né? Porque nunca a ideia é transformar um pai em terapeuta ocupacional. Terapeuta. Em terapeuta. Não é essa a não ideia. O pai, os pais, o que eles têm que oferecer é amor, né? Amor, carinho, entender a criança, né? E quando eu digo assim, reabilitar, é entender as técnicas. Se aquela criança está chorando, sim, o que eu faço? Né? Será o que é? Então, assim, quando você começa a reabilitar a família, ela consegue entender mais o que a criança está querendo naquele momento, né? E isso é bom. Isso é bom porque eu acho que diminui a angústia, né? As famílias chegam muito angustiadas, né, Suzete? É verdade. Muito. É verdade. Uma coisa também que é muito legal, Bianca, que eu às vezes costumo conversar muito, é que toda criança tende a fazer pirraça, né? E quando é uma pirraça e quando exatamente é uma crise, né? De uma criança que está ali com uma disfunção sensorial, né? Que ela está ali, de repente, num ambiente com muitos estímulos e que esse cérebro não dá conta de processar, e aí ela entra numa crise e às vezes se confunde com uma pirraça, que é quando ela vai querer alguma coisa, um objeto ou qualquer coisa que seja, e aí os pais, de uma certa forma, por não entender como que é o funcionamento,
acaba naquele pronto atendimento, né? Ofertando tudo para a criança e não ensinando a criança a lidar com essas situações. Então, assim, é um caminho muito lindo que a gente percorre, né? Sim. Juntos. Alguém colocou ali, sabemos que não, porém, existe a necessidade de dar continuidade do trabalho feito com vocês. Eu acho, assim, que a partir do momento que, às vezes, você consegue mudar alguma forma, você já está fazendo um treinamento sem saber. Né? Exatamente. Só disso que eu falei, ó, isso é uma técnica, baixar, olhar no olho. É uma técnica que o terapeuta usa e que os pais vão começar a fazer e não necessariamente, eles vão dar continuidade, né? Mas sem deixar de serem pais, não tem aquela responsabilidade de ser o terapeuta. Você está continuando o trabalho do terapeuta e você está oferecendo carinho, amor, diminuindo até a sua angústia, né? Porque você sabe lidar com as situações, né? Porque eu acho que isso que é o mais difícil. Exatamente. Tem outra pergunta aqui, Bianca. Posso? Claro. Toda criança se beneficiará de algum medicamento? Esse medicamento é para a TEA ou para as comorbidades do TEA? Eu recebi essa pergunta e queria que você explicasse para a gente. Então, primeiro a gente tem que ver assim, comorbidades, né? 30% dos pacientes que têm transtorno do espectro podem ter epilepsia. Então, assim, se o paciente tem concomitante uma comorbidade, que é uma crise convulsiva, né? Dentro de um padrão que não é uma crise convulsiva aguda e caracteriza como epilepsia, né? Você tem indicação medicamentosa, ok? Dentro do transtorno do espectro, isso a gente falando de comorbidades, né? Que é uma coisa comorbidades e sinais, sintomas, queixas de comportamentos tratáveis dentro do espectro. Eu gosto de diferenciar porque assim, você pode ter uma obesidade, né? Uhum. Então, a obesidade é uma comorbidade. Você pode ter epilepsia, é uma comorbidade, né? Você pode ter alguma outra alteração que é uma patologia, né? Junto com o transtorno do espectro, você tem essas coisas. E dentro do desenvolvimento, dentro do transtorno, como o transtorno ele é amplo, existem coisas que você trata dentro dos transtornos que são comportamentais. Então, assim, ó, uma criança que tem dificuldade do sono, né? Uma criança que ela tem dificuldade para iniciar o sono, então ela tem indicação de talvez tomar alguma coisa, né? Uma melatonina, alguma coisa assim, que estimule, que induza o sono, e ele tem um sono, ele inicia o sono, ele consegue prosseguir, ele dorme, e no outro dia ele tá mais disposto. Porque assim, uma criança que não dorme, no outro dia ela tá muito irritada. Então você fala assim, por que essa irritabilidade, né? Então assim, o sono, ele tá dormindo bem, ele tá conseguindo recuperar pro outro dia ele tá bem? Porque até a gente, né, Suzete, se não dorme bem, no dia não rende. Né? O dia que você não dorme bem, no outro dia você tá exausta e você tá cansada. E aí a criança, ela também tem essa resposta, independente do espectro ou não. Ou não, né? É verdade. E aí é uma coisa tratável, né? E aí a gente tem que ver, ele não dorme bem, ele é respirador oral, ele tem hipertrofia de adenoide, ele tá fazendo apneia, né? Ele tem apneia noturna, ele tem algum distúrbio do sono. E aí você tem que investigar, tipo assim, ele tem hipertrofia de aqui em Brasília muita gente tem hipertrofia de adenoide, o clima é muito seco, né? Seco. E acaba que as crianças desenvolvem rinite, e aí tem hipertrofia, e às vezes fica aquela córnea demasiada, a criança tem dificuldade de iniciar o sono. Então isso são coisas que a gente tem que avaliar, né? Dentro do sono. Pra gente ver se tá ok. Então é uma dificuldade do sono levando a alguma outra alteração comportamental, né? E interessante. Sim.
Fecha lá. Pode falar, pode falar. Aí, entre outras coisas, né? Um exemplo assim, eu tenho uma irritabilidade. É aquela criança que é muito irritada, e que você já trabalhou a parte proprioceptiva e você viu que ele não é um hipo, né? Um hipoproprioceptivo, naquele sentido de que às vezes a criança é proprioceptiva tanto hiper ou hipo. O hipo geralmente ele tem necessidade de pegar as coisas forte, de bater forte, de empurrar. Então você viu que não é uma coisa comportamental, né? Você descartou, melhor, você viu que não é uma coisa proprioceptiva, né? A TO trabalhou, mas ele ainda mantém essa alteração comportamental, essa queixa da irritabilidade de jogar as coisas, de bater, ou de se machucar, né? Que às vezes sabe autoagressão. Da autoagressão, a criança não consegue verbalizar, ela não consegue expor o que ela está sentindo e acaba tendo a autoagressão, a autolesão. Então são condições tratáveis, né? E não são comorbidades, né? Elas são condições dentro do espectro tratáveis. E aí você começa a ver outra aí isso entra como comorbidade, né? O TDAH, que é muito frequente. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade dentro do transtorno do espectro. Às vezes não tem o TDAH, mas tem sintomas muito desatentivos e você tem que tratar, você acaba tratando porque você quer melhorar essa agitação ou que você quer melhorar essa desatenção. E você vê que você tem ganhos, né, usando uma medicação psicoestimulante para poder a criança conseguir se concentrar, até mesmo nas terapias, porque às vezes o terapeuta não consegue trabalhar com o paciente, de tão agitado. Muitas vezes, às vezes até na escola, né, o próprio professor tem dificuldade, né, de fazer esse trabalho, né, sem a ajuda, às vezes, de algo que vai, como você está falando, não só olhar para a criança do espectro, mas olhar esse sujeito, essa criança, esse pequeno num todo, né? Naquilo que está impedindo essa criança de poder fazer uma estrutura de vida com mais qualidade, né? Garantir a ela o direito de aprender nas terapias, na escola, né? Tudo aquilo que lhe falta. Sim, muito legal. Sim, aí dentro dessa parte de irritabilidade, da parte comportamental como um todo, né? Sim. Você trata, você inicia alguma medicação, né? Com o objetivo de melhorar esse comportamento para você poder desenvolver as outras habilidades, né? Trabalhar bem, melhorar as alterações comportamentais, né? Enfim, são coisas que você usa a medicação, que você trata, né? Ansiedade, às vezes algumas crianças são muito ansiosas, né? Muito, muito, muito ansiosas. E dependendo da idade, às vezes até acabam desenvolvendo algum transtorno de humor dentro, né? A gente vê que dependendo o espectro, né? Dependendo do nível, até mesmo o QI, né? Tem crianças que estão dentro do espectro, que tem uma inteligência acima, né? Fabulosa, né? Então, a gente tem que entender como essa criança também dá o aporte psicológico e entender como essa criança se sente perante as outras. Porque a gente fala assim, porque o transtorno do espectro, porque a criança não tem a teoria da mente. Mas ela é tão treinada que a partir de um certo momento ela começa a se ver diferente das outras crianças e às vezes isso pode trazer alguma angústia para ela, chegando a ter algum transtorno de humor, né? A gente vê que no Asper é muito frequente, né? Eu digo Asper porque é um termo que a gente usava antes, né? Hoje todo mundo está dentro do espectro, mas é aquela criança que tem uma fala rebuscada, né? Que se comunica bem, né? Às vezes ele até tem interesse comunicativo prejudicado, mas exagerado, né? De operação pragmática, de falar coisas que talvez não deveria. Tipo, seu cabelo tá feio,
nossa, que batom horror, o que é isso no seu nariz? Essas coisas, né? Sim. De pragmática e que às vezes se sente diferente, né, dentro da sociedade e às vezes pode ter algum transtorno de humor ou até dificuldade de se expressar também, né, Suzete? É difícil, né? Na adolescência, eu falo que assim, a fase da transtorno de humor, no caso a depressão, essas coisas assim, é bem mais pré-adolescência, adolescência, é realmente bem difícil, né? Precisa de uma boa abordagem. Exatamente. E assim, essa criança, a intervenção precoce com essa criança, né? Porque eu já tive crianças que eu atendi que eram muito pequenas e que hoje já estão nessa fase da adolescência, que entraram na fase da adolescência e que tiveram essas dificuldades de perceber que eram diferentes, porque o próprio grupo às vezes aponta, né, Bianca? O próprio grupo, às vezes, né, os pares apontam que tem algo de diferente, que tem algo que não está funcionando, e a criança poder mesmo se sentir coagida com aquilo e acabar se inibindo cada vez mais. Então, esse olhar médico é importante, porque ter um direcionamento de como essa família vai lidar com essa situação, porque é grave, né? É uma coisa que é grave. Eu digo assim, que dentro do transtorno do espectro, você vai evoluindo e passando por fases, né? Que nem a gente estava falando, a fase da linguagem, para depois você adquirir a fala. Aí você tem a fase de postural, que você tem que melhorar, né? Geralmente as crianças têm muita alteração postural, de hipotonia axial, às vezes sentado, aquela barriga flácida, tem uma certa hipotonia, né? Sim. E aí você entra na coordenação motora, que é aquela dificuldade de coordenação motora grossa. Pegar no lápis. Que é escabanado. E aí entra junto com a impulsividade, né? E a agitação, que a criança é meio estabanada. Aí entra a coordenação motora fina. Então você vai trabalhando assim, fase por fase, né? Você vai melhorando isso, aí você melhora aquilo. Aí você vai melhorando aqui, vai fazendo isso. Aí quando chega, e sempre assim, né? Porque daí chega na adolescência, na pré-adolescência, você tem a puberdade. Aí você começa com os assuntos de puberdade, da parte da sexualidade. Aí você, nossa, como é que você vai introduzir a parte da sexualidade, né, para uma criança que tem dentro do transtorno do espectro, de explicar, de falar sobre as coisas. Então eu digo assim que são fases, né? Sim. A fase escolar, da fase da alfabetização, antes, né, da fase, melhorou tudo, melhorou a fala, melhorou a coordenação, melhorou pega de lápis, tudo, coordenação motora fina, melhorou tudo, assim, ele vai para a escola. Aí chega na dificuldade do processamento fonológico. Aí outra fase, aí você consegue alfabetizar, aí dificuldade da compreensão leitora, né? E às vezes a compreensão leitora que tem a ver com a pragmática. Sim. Né? De entender o contexto. Exatamente. As sutilezas, né? De compreender essas sutilezas do que eu quero dizer, e muitas vezes eu não digo, né? Que a gente às vezes usa muito com as expressões, né? Ou então algumas metáforas que a gente coloca na nossa fase, que é muito comum nos textos, e essas crianças não vão conseguir perceber. Não, e aí a gente todo um processo. Eu tô voltando para a gente organizar as fases, né? Aí a fase escolar, aí depois a pré-adolescência, que eu já tinha saltado e tinha esquecido. Aí depois a pré-adolescência, que é a mudança do corpo, né? As genitálias, as mamas. Na mulher ainda tem uma coisa difícil, né? Que a gente ainda tem os nossos dias. E aí imagina, aí você tem aquela coisa sensorial, né? Imagina uma menina que tem uma alteração sensorial. Que, não é fácil. E aí é outra fase, é outra coisa. Outra fase. E aí depois tem a fase que a criança começa a parte social, de querer sair, de querer socializar, porque ele é treinado para ele querer fazer isso. Então, se você ele não socializa, ok, mas quando começa um atendimento precoce, você ensina e ele começa a ter esse interesse, né? Que desejo, exatamente. E aí você tem que ensinar que piscar não é que caiu um cisco no olho da moça, né? Você lembra dessa história?
que o menino, nossa, eu não sei por que aquela moça tá com algum problema no olho, porque ela não para de mexer o olho assim pra mim, de ter as sacadas, né, de paquera. A paquera, eu falo, a gente é atrasado, né? Na nossa época piscava, não dava cartinha e não sei o que, a pessoa ficava vermelha quando chegava perto de você. Hoje em dia é match nos aplicativos, manda mensagem, tudo muito mais virtual, né? É verdade. Enfim, é uma tecnologia virtual que acontece na sociedade e que vai ser adaptada às crianças com transtorno de espectro, sim, né? Se paquerar antigamente era piscar e alguma coisa, hoje em dia mandar um match. Isso é uma adaptação, uma evolução social, né? Que entra dentro do conceito de pragmática, né? Que é entender, que é socializar. Então são questões assim que a gente vai evoluindo, né? Galgando, exatamente. De tempos em tempos a gente vai ali vivenciando cada fase. E é legal porque você tem, a gente no consultório, a gente acaba vivenciando essas fases de pacientes diferentes, né? Porque ainda não tem um que eu acompanhei até. E eu tenho essas situações, nossa, arranjei uma namorada, aí você vai saber toda a história, e você fala assim, nossa. Travou. Tô esperando você, Bianca. Gente, travou aqui. Oi, voltou. É alguém insistindo em falar comigo, depois eu ligo. Eu falo essas coisas assim que são legais, porque o objetivo de tudo, no final das contas, é deixar a criança inclusiva socialmente, né? Exatamente. Deixar ela um neuroatípico, mas um comportamento neurotípico dentro, né? Porque ele foi trabalhado para isso. Para isso. Esse é o objetivo. A gente quer realmente que ele viva essas fases, né? Nós queremos, enquanto tem. A gente quer que ele viva, que eles pensam, que eles constituam a família deles, né? Que eles entrem na faculdade, que eles constituam a família deles, que eles vivam, né? É isso aí. Realmente, que eles vivam, que eles sejam felizes. Exatamente. Né? Muito felizes. É isso. Aprendam, eu acho que o objetivo é isso. Que eles aprendam a amar, né? Eu acho muito legal toda vez que eu vejo aquela série do Atypical, que ele começa a namorar. Eu acho sensacional. Porque, olha, né, é muito legal. É isso, treinar a família fez todo o treino para chegar na vida adulta e ver a vivência, né? E ser uma criança com todas as habilidades. Enfim, muito legal, né? É isso. Bianca, eu acho que nosso tempo já está quase acabando. Ai, mas foi ótimo. Nossa, eu quero te dizer que foi assim incrível, que eu tenho profunda gratidão de ter podido conviver um tempo com você, né? E dessa nossa convivência, tantos aprendizados, né? Foi uma história assim muito bacana. Quero te agradecer pela oportunidade de você estar aqui comigo, sabe? Porque eu te admiro muito, você é uma profissional que eu tenho muito carinho, acredito muito no trabalho. Queria morar mais pertinho, você sabe disso, né? Pra gente continuar as nossas trocas. Eu já ofereci a proposta, né? De você vir aqui. Agora com essa situação tá difícil, né? A gente mal sai de casa. Sim, é verdade. Mas eu fico muito feliz, sabe, de estar aqui conversando com você de um tema que eu gosto muito, né? Assim, eu sou realmente bem apaixonada pelos transtornos do neurodesenvolvimento. E cada dia eu tenho aprendido muito com as famílias, né? Eu tenho aprendido muito com os pacientes. E é só aprendizagem, né? Assim, o tempo inteiro. E agora com essas lives a gente está assim, podendo aproveitar ao máximo, né? Porque essa oportunidade de adquirir conhecimento sem ter que ir fisicamente num congresso está sensacional, né? Exatamente, fantástico. E eu quero aproveitar todas as pessoas que estão aqui, né, com a gente. Olha só, tem 19 pessoas com a gente aqui agora.
Quero agradecer imensamente por estarem aqui conosco. Na semana que vem, a gente vai ter uma live com a doutora Laila. Ela é fisioterapeuta e vai falar sobre a ecoterapia e o autismo. Então, na quinta-feira que vem, às 15 horas, vai ser com a Laila, que também está aqui com a gente agora. E ela vai estar semana que vem falando das possibilidades da ecoterapia com a criança dentro do espectro autista. Que legal. Então, eu aguardo, muito legal. E a gente poder estar transmitindo esse conhecimento, né, Bianca? É muito bacana. E eu acho que até dividir essas angústias com a família, né? Eu acho importante, às vezes as famílias não são escutadas. Né? Eu acho que é uma oportunidade até das famílias entrarem. Teve algumas mães que os meus pacientes entraram no Instagram das mães e mandaram um beijo. Eu vou mandar beijo aqui a de Unai, o pessoal de Unai, que é aqui de Minas, pertinho. Beijo pra Valentina. A Yasmin também entrou. Beijo, Yasmin. Um monte de gente. Os meus pacientes são super tecnológicos. Eles têm. Uau! Aí eles pegam entra no celular da mãe. Mas um beijo pra muito todos legal. vocês. Deixa eu só mandar um oi também pra Suzete, a Morgana, que querida. A Morgana tá aí, saudades. A Rosângela também tá aí. Que gracinha. Lindas. Eu queria falar também que aqui no link da minha bio tem um e-book que eu preparei com muito carinho. Você já viu, né, Bianca? Já, tá lindo. Então eu queria dizer que é de perguntas e respostas e que quem quiser é só clicar lá no link da bio e receber para poder entender mais desse universo do mundo das crianças dentro do espectro, que é possível sim poder ajudar, poder trabalhar nas sutilezas. Daí não precisa ser especialista, tem que ter disponibilidade, precisa ter só um pequeno entendimento para conseguir. Então tem um e-book aqui na minha bio, que quem desejar pode clicar lá para poder pegar o seu. Que a vontade de adquirir conhecimento e de correr atrás é algo que os nossos pais têm, né? A maioria dos nossos pais, nossas mães, nossos pais, nossos pacientes, assim, se tornam fono, físio, neurologista, tudo. Super pais, né? São super pais. Super pais, né? Super pais. E parabenizá-los, né? Porque realmente eles são demais, né, Suzete? Tá. Todos os meus são, assim, em love com eles. Querida, foi bom vê-la, viu? Igualmente, gratidão. Muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Um beijo grande. Fiquei muito feliz com a notícia no sábado de Laurinha, que seja muito bem-vinda. E a gente vai se falando. Um beijo, Bianca. Obrigada, tá? Tenta gravar a live, porque teve umas pessoas que pediram para gravar, porque elas não conseguiam assistir agora. Várias pessoas me pediram para eu gravar, mas você consegue? Então, eu penso que quando tá quase terminando, gratidão, Marta. Olha, faltam 27 segundos para acabar. E aí, quando passa esse tempinho, eu consigo clicar e salvo. E aí a gente vai salvar aqui e eu mando para você. Você consegue acessar no Fono Sem Fronteiras. Ah, legal. Legal. Tá? Tá bom. Oi, Cristina. Boa tarde. Obrigada, Bianca. Imagina, vai acabar. Um beijo grande, tá? Gratidão.